pode acontecer de uma pessoa estar sentindo algo, ou ela chegar contigo e ela estar num estado parecido desse, assim, de hipnose, ou, bora no caso colocar aqui mais específico, dentro da igreja mesmo, das igrejas. Depois que eu vi isso aqui, para mim, assim, isso acontece o tempo todo dentro das igrejas, porque as pessoas estão abertas ali pro que a pessoa está falando ali na frente e meio que acaba acontecendo. A gente começa a cair, vomitar e se debater, aquela coisa toda. E aí? Tá. A gente pode desmembrar. Vamos fazer como... colocar cada um no seu lugar. A hipnose, ela foi um recurso utilizado por Freud, por exemplo, no nascedouro da psicanálise. Freud se encantou com Charcot, que era um cara que estava utilizando da hipnose. Então ele pegava uma pessoa que estava, por exemplo, com uma tremedeira de guerra, porque vinha de guerra e ela estava tremendo, e uma outra que estava numa cadeira de roda, estava impedida de andar, paralítica. Freud assistiu isso e viu que o hipnotizador ali, o que é que ele fez? Ele hipnotizou e fez com que a pessoa não tinha pelos exames, não tinha nada físico real ali constatado, mas a pessoa estava paralítica. Ele conseguiu, através da hipnose, levantar o paralítico e depois fazer com que a pessoa que estava tremendo parasse de tremer. Depois o que ele fez o contrário, ele fez o que estava o paralítico tremer e o outro ficar paralisado, através da hipnose. Só que depois que acabou, voltou tudo do jeito que estava. Então Freud começou a trabalhar com a hipnose, aí veio a técnica de hipnotizar. Só que Freud descobre que a livre associação, que quando a pessoa saía da hipnose, voltava tudo e não resolvia nada. Ela tinha uma remissão dos sintomas no momentâneo, mas não resolvia. Mas ele começou a trabalhar, inclusive, com as histéricas, através da fala, da livre associação. As pessoas falavam e daqui a pouco ela estava contando uma coisa que estava oculto no seu inconsciente lá da sua infância, que estava gerando, às vezes, por exemplo, uma paralisia no braço que não tinha nenhuma razão fisiológica, mas que tinha sido algum trauma vivido, uma pulsão, uma energia psíquica que estava acumulada ali, e quando a pessoa falou, ressignificou, ficou boa. Então, isso é uma hipnose. Freud não continuou usando a hipnose. Hoje existem muitos hipnólogos que estão utilizando como tratamento e existe muito que está dando show de hipnose, né? Fazendo show, né? Fazendo a pessoa fazer hipnose isso, aquilo. De palco, né? Que eles chamam. Na igreja, o que eu vejo não é hipnose. Eu vejo que é muito parecido, mas eu vejo em muitos lugares autossugestão. Ora, você vem aberto, tá? Você vem aberto porque tá todo mundo caindo. Eu já ouvi isso, gente. Pergunta assim, por que você caiu lá? Eu vi todo mundo caindo, eu me desabei também. Então tem muito disso, tem muita autossugestão, a pessoa está propícia, ela está vulnerável àquilo ali, e ela se permite. Então, essa própria energia de dentro, está todo mundo concentrado naquele momento, para aquela ação, para aquela atividade, é natural que, estando aberto, sinta-se à vontade de cair. Né? Já ouvimos sobre histeria coletiva? Histeria coletiva, sim. É autossugestionamento. Esses dias eu vi foi uma pegadinha. O cara entrava dentro de uma sala, todo mundo era ator, só ele que não. Eu creio que era para entrevista de emprego, algo assim. E ele se sentou lá, e aí de vez em quando tocava uma campa, aí todo mundo se levantava e sentava. E ele, lá sentado, ele olhou, aí ficou... Tá bom, deu um tempo de novo. Todo mundo se levantou de novo e sentou. Da terceira vez, ele se levantou junto com todo mundo e ficou em pé olhando. E depois, assim, tipo, né, a gente meio que segue a multidão. Não, legal você falar isso, porque existe uma coisa chamada condicionamento. Condicionamento operante. Por exemplo... se fez um teste com um cachorro, um animal. Isso aí é lá da época que Skinner fala muito sobre isso, que é a psicologia comportamental. O cachorro se colocava uma comida para ele e ele salivava. Depois se colocava a comida, mas primeiro se
trocava uma campainha. Pim, aí colocava comida, aí ele salivava e comia. E aí, associando o tempo todo a comida... E a campainha. A campainha. Teve uma hora que não colocava-se mais a comida, mas se tocava a campainha. O que acontecia? Ele salivava. Ele salivava, esperava. Ou seja, ele foi condicionado. Então, existe condicionamento. Uma situação como essa é um condicionamento. A pessoa vê... é um trabalho que é feito muito com animais, no adestramento. O elefante, né? Vale muito, isso é condicionamento. A pessoa faz um condicionamento. A pessoa, ela... Tem gente que ouve um barulho... A gente não toca uma música que a gente lembra de alguém, assim, de repente sente até o cheiro, até o perfume. Sim. É um condicionamento. Então, isso também pode acontecer, né? As pessoas entrarem num processo de condicionamento.